Obrigada. Eu começo também por agradecer. Nós já temos dito que, na verdade, temos os sábados todos tomados. E hoje estamos aqui os dois, um pouco assim inquietos, porque foi mais ou menos uma traição do José Maia. Uma traição, porque falou-nos de facto eu estou a falar, não sei, estou a falar por mim, mas não sei o que é que Miguel pode dizer sobre isso, mas falou-nos nesta possibilidade de virmos falar sobre o trabalho de Pedro Costa. Isto porque ele sabe que, de uma maneira, tanto eu como o Miguel, nos temos, não sei se é cruzado, mas aproximado dos filmes, assim como sabemos que muitas outras pessoas se têm aproximado do trabalho de Pedro Costa, até porque não há como não evitar olhar para o que ele está a fazer e para aquilo que fez desde o início do trabalho dele. E, de qualquer maneira, nós ficámos um pouco sem saber bem como começar esta conversa. Apesar da proposta do José Maia ter sido, pelo menos para mim, no sentido de eu poder falar um pouco sobre o meu Pedro Costa, que provavelmente, aliás todos terão o seu próprio Pedro Costa, mas que eu também poderia falar um pouco sobre essa ligação ao trabalho dele. Que é uma ligação, eu sou artista plástica, é uma ligação que é feita de alguém que não faz cinema, mas que tem uma certa curiosidade e que gosta dos filmes de Pedro Costa. E por isso, e por essa razão, e por ter descoberto os filmes de Pedro Costa, talvez eu pudesse dizer qualquer coisa. E isto aconteceu num período em que eu estava a fazer um trabalho que me levou ao ateliê, ou também gosto de chamar escritório, isto porque tinha um doutoramento para fazer, um doutoramento para fazer que é uma coisa estranha para os artistas plásticos, mas há muitos a fazê-los, a fazer os doutoramentos, e dessa estranheza, dessa dificuldade de saber bem como resolver um problema, que é como me encaixar na altura num formato de doutoramento, na verdade tentei o mais possível não o fazer. E foi aí, nesse espaço de não fazer, tentar não fazer doutoramento, tentar fugir o mais possível ao doutoramento, que comecei a ver os filmes do Pedro Costa. Na verdade, eu acho que comecei nessa altura, apesar de isto ser foi um trabalho que começou em 2009 e que depois se prolongou até 2011. E eu já tinha visto praticamente todos os filmes do Pedro Costa, mas acho que só nessa altura é que comecei a ver os filmes do Pedro Costa. Aliás, um filme que vi depois mais tarde, durante esse período, Juventude em Marcha, eu tinha o visto na sala de cinema, ou antes não o tinha visto completamente porque saí a meio do filme. Na altura não entrei numa espécie de guerra com o filme. Aliás, eu estou a usar este termo porque é um termo que o Pedro Costa também usa, mas na altura não foi fácil ver o filme até ao fim. E essa relação foi marcada por essa saída da sala de cinema. E depois precisei desse tempo, que era um tempo onde eu não sabia bem o que havia de fazer e por acaso comecei a ver os filmes de Pedro Costa, que acabei por recuperar essa coisa mais desligada, especialmente com estes últimos filmes do Pedro Costa, até porque o Sangue, a Casa da Lava, tinham sido filmes que eu tinha gostado muito de ver, mas eram filmes do início do trabalho de Pedro Costa.
Bem, pronto. Então, eu, na verdade, o que posso hoje dizer é essa relação, que é uma relação mais ou menos apaixonada. Portanto, não é uma relação de alguém que vem falar sobre o cinema do Pedro Costa, mas de alguém que vem falar de uma ligação ao trabalho do Pedro Costa, e por isso não é uma relação distanciada e clara. E se calhar é uma relação sem discernimento. Não é sem um certo discernimento, porque quando se vive de uma relação apaixonada, não vemos tudo. E então, eu se calhar começava, apesar de tudo, pelo filme que hoje vamos ver, e apesar de aquilo que eu vou falar não é especialmente sobre o sangue, mas o Sangue, sendo um primeiro filme do Pedro Costa, um filme já de 89, é um filme que se liga, que veio agora também de repente à discussão, isto porque por acaso ontem fui discutir uma curta-metragem na ESAP de uma aluna, e falávamos um pouco de uma, que é também, no caso do Pedro, este é também um primeiro filme, e é um filme onde se sente que o Pedro Costa não queria perder o filme, não queria perder. Portanto, é um filme pensado cuidadosamente nessa perspectiva de não se, do medo da perda. Pedro Costa, ao falar sobre este filme, diz que o faz pensando um pouco na infância. Aliás, ele fala... diz que foi um miúdo que foi um pouco abandonado pela família e muito novo, e que passou a viver dentro das salas de cinema, e este filme vem recuperar, ou vem fazer uma relação com esse período da infância dele, do Pedro Costa, e da sua adolescência. Mas começava pelo sangue, apesar de eu não vou falar, porque hoje vamos ver o sangue, não vou falar sobre ele, mas eu começava por ele porque os primeiros sons do filme é o som de um carro com uma porta a bater. E então era um pouco sobre esta ideia das portas, até porque este filme, O Sangue, é todo marcado como se... tem esta marca da porta que bate, das personagens que estão sempre a desaparecer, ou de alguém que vira as costas para a câmara. Portanto, há momentos destes, mas recuperava o que pensava especialmente no Sangue a partir dessa ideia da porta que bate, do carro, da porta do carro que bate. E vou encontrar num texto que gosto muito, eu penso que o Miguel também vai falar dele, que é um texto, é uma transcrição de uma aula do Pedro Costa no Japão. E onde ele fala, e vou ler assim duas ou três, alguns excertos dessa aula. Ele fala das portas e diz que uma porta fechada é algo que nos deixa imaginar. E diz-nos também que a ideia da ficção é como se tratasse de uma porta que queremos abrir ou não. Que devemos entender que uma porta, e agora estou a ler o Pedro Costa, que uma porta serve para entrar e sair. Tem esta ideia da entrada e da saída. Que ver um filme significa, por exemplo, não chorar quando chora uma personagem. Por isso, diz o Pedro Costa, que falei sobre portas que se fecham. Ou seja, que, a meu ver, alguns filmes que são como portas.
ainda que neles não haja portas. Filmes que se assemelham a portas que não permitem a nossa entrada como protagonistas. E continua dizendo que filmamos a vida. E quanto mais fecho portas, quanto mais veto aos meus espectadores o prazer de se verem na tela, pois que não desejo que isso aconteça, mais terei um espectador que se posiciona contra mim, talvez mesmo contra o filme. Mas ao menos estará, assim espero, desconfortável e em guerra. Ou seja, esse espectador estará situado na dificuldade do mundo. Não é bom que alguém se sinta confortável o tempo todo. Isso acontece para mim em filmes, em toda a história do cinema, em toda a música e, eu diria, em todo o trabalho realizado pelos homens naquilo que chamamos de arte. Esse trabalho é como comboios que caminham lado a lado com a vida, mas que nunca devem cruzá-la. E depois, um pouco mais à frente, ele diz que realizar filmes é um trabalho, é um tipo de função comparável ao trabalho de se ver filmes. Assistir a um filme é tão trabalhoso quanto realizar um. E isto, e estamos agora aqui a ver estas portas, que são portas, são imagens meus, de trabalhos que na altura fiz. Isto por um lado, portanto, esta ideia das portas, no Pedro Costa, e depois gostava de trazer uma outra ideia, e tenho uma outra imagem para isso, que é uma imagem da Valley Expo. Isso, por um lado, esta ideia das portas é importante. Aparece esta outra que tem a ver com uma ideia de qualquer coisa que é preciso desaprender. E parece-me que o percurso do Pedro Costa, e agora faziam-se um salto, apesar de hoje nós não vamos ver esses filmes, mas não sei se conhecem os filmes mais recentes do Pedro Costa, mas fazia assim um salto do sangue para um outro filme que tem como título No Quarto de Wanda e que na altura talvez também tenha entrado nas coisas que eu andava a fazer e que encontrei descrito num outro texto, um texto que se encontra neste pequeno livro, que se chama Cinema Digital Cinema, que falava, que é um texto que falava precisamente deste outro filme, No Quarto de Wanda, e que dizia, é um texto de David Robert, e que falava deste filme como se o Pedro Costa se tivesse apagado. Portanto, Pedro Costa, de alguma maneira, apaga-se ao fazer este filme e pousa a câmara. E isso era qualquer coisa inteiramente nova no trabalho do Pedro Costa e um pouco contrária à forma como a câmara aparece, por exemplo, neste filme que vamos ver hoje, No Sangue. Era, de facto, qualquer coisa que radicalizava um pouco o trabalho do Pedro Costa. E isso, por um lado, essa ideia da câmara que é pousada, e, por outro, a ideia de que não tinha um guião para o filme. Pelo menos no sentido mais clássico de ideia de guião, ele neste filme tinha desaparecido, no Quarto de Wanda. E na altura, há quem eu disse que eu estava a fazer o tal trabalho difícil, sobre o qual não sabia muito bem como
que fazer. E percebi que talvez eu estivesse próxima dessa ideia, que estava um pouco subjacente a este outro filme, Pedro, no Quarto de Wanda, que era a maneira como o Pedro Costa, a posição, o lugar do Pedro Costa. E essa ideia de que a Câmara fazia em parte, ou iria fazer o trabalho dela, iria fazer o trabalho sozinha, de tal maneira que ela podia ser pousada. Ou seja, não era necessário pegar na Câmara, como se a Câmara pudesse não ser orientada. Um pouco como esta imagem da Valia Expor, que colocava a Câmara também nas costas, como se vivesse, o olhar da artista vivesse no sentido contrário, ou oposto ao olhar da Câmara. Esta minha ligação ao filme no Quarto de Wanda, fez-se a partir deste pequeno texto que eu li, do David Robert, e não do próprio filme. Portanto, a minha primeira ligação ao filme foi esta. Achei que, a partir do que estava a ler deste pequeno texto sobre o filme, que haveria qualquer coisa no filme. E então fui procurar o filme e vi-o nessa altura, assim como depois vi novamente o Juventude em Marcha ou o Ne Change Rien, e especialmente esses 3 filmes são filmes que eu acho que me marcaram e sobre os quais andei um bocado à volta e tentei ver. E tentei ver não em salas de cinema, mas em casa, nas tardes de trabalho sozinha, e por isso eles terem ganho assim uma dimensão mais intimista, talvez, do que poderia ter acontecido se os tivesse visto em salas de cinema. Mesmo no ecrã do computador, ou revendo os filmes andando para trás e para a frente, porque isso é possível no computador ou num ecrã de televisão caseiro, e não é possível numa sala de cinema. Então, a maneira como me relacionei foi esta. E há depois um outro momento, que foi o momento depois deste trabalho, disto já estar assim neste estado, foi um momento de um encontro em Serralves, em torno da obra do Pedro Costa. Esse momento aconteceu no final de 2009, no dia 29 de novembro, e nessa altura ele veio também mostrar, aliás, veio lançar um outro livro que se chama, sobre o trabalho dele, que se chama 100 Mil Cigarros, que é um livro cheio de bonitos textos sobre o trabalho de Pedro Costa. E veio também mostrar o Ne Change Rien, mas fez, juntamente com o Ricardo Matos Cabo, o Oscar Faria e o João Fernandes, uma mesa redonda, uma conversa, e à qual assisti, e que, na verdade, foi também assim um momento especial, porque foi uma conversa longa, no auditório de Serralves, onde normalmente não se fazem conversas, mas aquele foi de facto um momento especial, até porque o Pedro Costa falou em contínuo, falou muito sobre o trabalho. E se eu já tinha no YouTube tentado procurar entrevistas, aquele momento foi de facto assim, um momento especial por terem sido reveladas tantas coisas. O Pedro Costa ter falado tão abertamente sobre o seu próprio trabalho. Portanto, há aqui esta ligação, e nesse dia
E isto porque disse ao Oscar, eu gostava muito, eu estou um pouco a trabalhar a partir dos filmes de Pedro Costa, gostava muito de falar com ele. E, na verdade, depois, no fim da conversa, o Oscar apresentou-me e eu acabei por falar um pouco. E caí na asneira de dizer, eu estou a fazer um doutoramento. E achei que... E perguntei-lhe se precisasse... E estava muito interessada. E achava se podia, um pouco mais tarde, contactá-lo. E o Pedro Costa não cruzámos sequer o olhar. Depois percebi mais tarde, aliás, por isso há bocadinho ter referido esta ideia dele de que o cinema e a vida são duas coisas paralelas, que não se cruzam. A arte, ele diz que a arte em geral é uma coisa que não se cruza com a vida. E na verdade acho que uma rapariga com alguma vontade de não se cruzava com alguém, naquele momento não conseguiu cruzar o olhar com alguém que era cinema. Se calhar lia um pouco desta carta, ou desta possível entrevista, e arriscando se calhar a ser um pouco chata, mas se perceber isso eu paro. E esta entrevista foi uma entrevista que fui fazendo ao longo de muito tempo e por isso ela vem marcada por datas. E ela começa assim, é uma entrevista que começa já a prever o encontro, não é? Quando, aliás, lá na faculdade temos uma disciplina que é uma disciplina marcada por uma ideia de entrevistar artistas e normalmente trabalhamos um pouco isso, como organizar as perguntas certas. E antes desta entrevista, que pensava o tal possível encontro com o Pedro Costa, numa hora marcada, olhei para os papéis que levava comigo, portanto, imaginei que poderia levar então estas perguntas, e que estas perguntas escritas no papel podiam não ser as perguntas certas, mas eram perguntas mais ou menos soltas, sem saber muito bem também que perguntas fazer. E então, numa quinta-feira de 9 de junho, escrevi algumas das hipóteses, e dizendo que o que é estranho, e especialmente estas perguntas eram sobre estes 3 filmes, sobre No Quarto de Wanda, sobre o Nes Sans Rien e sobre o Juventude em Marcha. E eu perguntava o que é estranho, é que, assim como vos disse há bocadinho, que comecei por ver o filme a partir deste pequeno texto do David Robert, é que, muito antes de ter visto No Quarto da Wanda, na sala de cinema ou em casa, já estava totalmente marcada pelo filme. Como é que isso é possível? É como se o filme saísse dele mesmo e não precisasse da sua própria existência. Não sei muito bem como lidar com isso. A primeira descrição que li do filme foi um pequeno livro feito para um ciclo de cinema. O pequeno texto do David Robert foi suficiente para perceber que havia aqui neste filme qualquer coisa de diferente e radical e que talvez eu pudesse entender o que era. Não vi logo o filme, fiquei muito contente com a ideia do uso de uma câmara pequena, de filmar, que se adaptava às circunstâncias e à circunstância do que era filmar num quarto fechado, no interior. A ideia de que eram necessárias poucas pessoas para o fazer e que só assim era possível a ideia de que o mínimo e suficiente, de que este mínimo e este era suficiente ou foi bastante para desviar a minha atenção. E depois continuava: de que forma estava eu a ver o filme
sem o ver realmente. Tinha visto metade da Juventude em Marcha, mas nunca tinha visto um quarto da Wanda. São filmes radicalmente diferentes e só com este último é que entrei verdadeiramente no trabalho do Pedro Costa. Depois, segunda-feira, no dia 13 de junho, continuava. Tal como a existência de um guião, a inexistência de um guião, não só no cinema, até porque não é disso que estamos a falar, interessa muito esta ideia de que grande parte de que se parte para uma coisa de que não se sabe muito, ou que não se sabe praticamente nada. E não tem a ver com improvisação. Não é de improvisação que estamos a falar. Isto é um método já conhecido. Depois de Ossos, um outro filme do Pedro Costa que ainda não tinha falado, e das dificuldades com o filme, há uma radicalização do processo. Como poderá sobreviver a si mesma? Nunca ser suficientemente radical. Ou só ser radical uma vez. O cinema só foi radical quando surgiu. A maneira como os artistas usaram o vídeo, por exemplo, na sua origem, só foi radical, verdadeiramente radical, aí. Ou ser-se radical não é nada em si mesmo. Radical quer dizer resistir. Radical quer dizer o quê? Portanto, isto eram perguntas que eu ia fazendo ao Pedro Costa. Quarta-feira, 15 de junho. Há 2 filmes seus, Onde Jaz o Seu Sorriso e Nescens Rien, que entram pelo universo dos espaços onde se trabalha. De certa forma, no quarto de Wanda, isso também já existia. O trabalho está no interior do quarto. Há também um espaço que é o do cotidiano, de um trabalho solitário, feito em casa, mas como se tratasse de um trabalho a sério. No entanto, nestes 2 filmes de que falamos, agora há uma entrada mais clara, mais transparente no espaço de trabalho, no sítio onde se fazem as coisas. A montagem de um filme pelos 2 realizadores do Nescens Rien, a entrada no filme é feita através da entrada no espaço de trabalho. Estes filmes são sobre o cinema, sobre a montagem, são sobre uma dupla de realizadores e sobre uma atriz, no caso do Nescens Rien, que é cantora e não atriz. E por aí fora. O contra que está na conversa difícil do Onde Jaz o Teu Sorriso, quase à beira de uma irritação qualquer entre Daniel Houillet e Jean-Marie Straub, é uma revelação de que se encontra também, noutros momentos, de uma irritação, um desacerto tão visível, tão cheio de tensões, que também está no desvio que se faz recentrando os problemas do filme. O vai e vem de Jean-Marie Straub, as entradas e saídas, o corpo que trabalha de Daniel Houillet, debruçado sobre a mesa, as palavras dos 2, dirigidas um ao outro, o trabalho que se ocupa de si mesmo, como reagir. Como estamos dentro da sala de cinema? Como funcionar nesse espaço? E se calhar eu agora acabava dizendo talvez que me senti um pouco aluna, como se tentasse perceber o que é que se passa neste espaço difícil que é o espaço do cinema. E pronto, eu acho que se calhar ficava por aqui e agora o Miguel continuava. Estava com a esperança de continuasse mais um pouquinho. Estava a ver, eu vi os papéis, eu trago um papel um bocado mais pequeno. As minhas não estava aqui a pôr ver se procurava, mas eu tinha aqui. Eu estava com medo de perder a vinda para cá, trazia um livro na mão. Trazia está aqui.
E, mas espero que seja suficiente. Mas de qualquer maneira, nós combinámos que a Cristina começava, não é? Porque eu sabia que haveria uma série de pontas, não é? Que eu podia depois repegar. E há duas experiências que ela referiu que eu também, quer dizer, que eu também vivi, não é? Saímos juntos dessa sessão do Juventude em Marcha, saímos a meio juntos, não é? E eu também estive na sessão lá em Serralves com o Pedro Costa. E de alguma maneira, apesar de termos tido essa experiência, não é? Ambas as experiências, não é? Ao mesmo tempo, provavelmente depois o modo como elas se refletiram na relação com o trabalho do Pedro Costa serão necessariamente diferentes. Não é? Para mim, é sempre uma coisa dura sair a meio de um filme, porque é uma derrota também da minha condição de espectador, ou seja, de não ter sido capaz de resistir e de perceber a certa altura que eu na altura talvez não tenha tido essa consciência como mais tarde tive, de que de alguma maneira fiz aquilo que o Pedro Costa estava à espera que eu fizesse, que saísse a meio do filme. E depois quando a reconciliação de alguma maneira com esse filme em particular, Juventude em Marcha, teve lugar nessa tarde, foi uma tarde lá em Serralves, porque e isso até parece contrariar um pouco o título do texto que a Cristina referia, não é? da porta fechada que nos deixa imaginar, porque foi uma conversa em que ele se fartou de abrir portas. Ou seja, ele teve a abrir uma série de portas para o cinema dele e para os filmes, e contou uma série de histórias que não estão nos filmes, não, mas que construíram os filmes, com aquelas personagens que não são simplesmente personagens, e a certa altura percebemos que a vida do Ventura é que faz o guião, ou melhor, há um guião, mas o guião é refeito a todo momento, e há uma história em particular que o Pedro Costa contou, e que tem a ver com uma cena do filme em que nós vemos o Ventura enquanto guarda, vigilante do Museu Gulbenkian, e que a certa altura olha para uma parede onde está o Rubens da coleção, e começa a chorar. Bom, no filme esta situação é isto, é um guarda, um vigilante da Gulbenkian, que de repente olha para um Rubens, ou olha para uma parede onde está o Rubens e começa a chorar. E o Pedro Costa depois conta como é que chegou a esse plano, porque é mesmo o que eu acho que lhe interessa, esse plano do Ventura a chorar, é que ele transportava, dava boleias ao Ventura para ir ao médico, e passavam em frente à Gulbenkian, e um dia ele ter-lhe dito qualquer coisa do género: fui eu que construí isto. Estava a referir-se à sede da Fundação Carlos de Gulbenkian. E então Pedro Costa percebeu que ele tinha vindo para Portugal para trabalhar nas obras da Gulbenkian, e que depois nunca mais lá tinha voltado. Então decidiu visitar o museu com ele. E nesse dia ele enfrenta essa parede, ou se não é exatamente enfrenta essa parede, para a história pouco importa, não é? Ele começa a chorar. Mas começa a chorar por uma razão muito simples, é que essa parede estava rachada. A parede que ele tinha construído estava rachada. Bom, depois há uma reencenação para o filme, não é? Em que é essa mesma parede onde está o Rubens, não é? Ele está a chorar. Para um espectador desavisado, está a chorar por causa do Rubens, não é? Ele, na verdade, está a chorar por causa da parede que está rachada. Isso foram uma série de histórias como esta, que são portas que se abrem, ou, se quisermos, são portas que se abrem não para explicar o que é que seja, não é? Mas como uma espécie de revelação.
E por isso é que eu pensei que poderia também aceder um bocado à própria sugestão do Zé Maia, né? que é a ideia de se poder fazer qualquer coisa que já às vezes vou fazer a partir daquele do tal texto, não é? do Pedro Costa, que é uma aula, é um texto, é uma aula transcrita, transformada em texto numa escola de cinema, é uma sessão que ele faz para alunos de cinema, não é? Portanto ele está a falar sempre nessa perspectiva, não é? Para alguém que está a aprender cinema. E o Pedro Costa, nesse texto, eu acho que eu pensei nesse texto não apenas pela sugestão do Maia, mas também porque o texto é uma espécie de um prolongamento, acho eu, desse momento de revelação, dessa conversa encerrada, ou seja, é uma outra forma de entrarmos no cinema do Pedro Costa, neste caso lendo o Pedro Costa. E o texto, ao qual eu fui voltando várias vezes de um modo um bocadinho analítico, no sentido em que vai-se dissecando, vai-se fazer uma espécie de autópsia do texto. Quando volta muitas vezes a um texto, acaba sempre por fazer uma espécie de uma autópsia, não é? Porque depois vai trabalhando aquilo como se fosse um corpo com várias partes, não é? Depois podem ser rearticuladas, não é? E há coisas que se tornaram mais complexas nessas várias leituras, outras que eu acho que também limitaram. Nos casos, eu acho que o texto me ajudou a abrir, vou usar essa imagem, a abrir portas para aceder a revelações no cinema do Pedro Costa. Noutros casos, eu acho que fechou portas num sentido em que a forma como o Pedro Costa muitas vezes fala do cinema dele, ou do cinema em geral, porque ele muitas vezes faz esta confusão. Ao falar do cinema dele, está a falar do cinema, ou de uma ontologia do cinema, que eu acho que talvez seja para mim a coisa mais complicada quando ouço falar de Pedro Costa, é essa ideia, essa confusão que ele faz. Quer dizer, que se calhar todos os artistas fazem até certo ponto, mas não interessa, naquele caso, estamos a falar neste caso em particular, entre o seu cinema e o cinema. Ao ponto de se poder pensar que há quase uma visão binária, não é? Que é o que é cinema e o que não é cinema, ou o que é o bom cinema e o que é o mau cinema, o que é o bem e o mal, que é uma coisa que ele fala muito, não é? O bem e o mal. Bom, e nesse sentido, para também não ser muito injusto com o próprio Pedro Costa, e pegando naquilo que são os exemplos que ele oferece, ele começa o texto falando do primeiro, para todos os efeitos em termos canónicos, não é? Para o primeiro momento do cinema, que é um filme, melhor dizendo, são 3 pequenos filmes dos irmãos Lumière, que é a saída dos operários da fábrica Lumière. E vamos ver esses 3 primeiros filmes seguidos. Mas tem um negro entre eles. São muito curtos, têm 30 e tal segundos.
português para passar uma segunda vez e vamos falando. Eu acho que todos conhecem, pelo menos uma das versões deste. Talvez não conheçam todos a existência das 3 versões, não é? São filmadas com um espaço de dias, não é? Não sei se aperceberam das principais diferenças entre os 2 filmes, não é? Para lá do plano ser mais fechado no segundo e no terceiro, não é? Há uma diferença muito importante, é que o primeiro filme é feito num dia de trabalho normal, e os historiadores saem e simplesmente os irmãos Lumière filmam a cena. O segundo e o terceiro filme são feitos quando os irmãos Lumière pedem aos seus empregados, que é a fábrica dos próprios irmãos Lumière, que voltem no domingo, ou seja, o dia de descanso. Por isso é que eles têm as roupas do domingo, e reparem a diferença nas roupas, não é? Entre o primeiro, o segundo e o terceiro filme. Não é? Portanto, o segundo e o terceiro filme são filmados num domingo, depois da missa, com a sua roupa de domingo, e é uma encenação. Não é um dia de trabalho, é um dia de descanso. E o Pedro Costa, por força da simplificação, ele diz que há 2 filmes, ele não fala nos 3, diz que há 2, não é? Porque lhe interessa essa questão bipolar, não é? E que estes dois filmes, o primeiro e o segundo, marcam toda uma ontologia, se quisermos, do cinema, e que é a diferença entre documentário e ficção, logo à partida, não é? Ou seja, o primeiro filme terá um caráter documental, o segundo filme é uma ficção, e é uma ficção que está, além disso, marcada por um problema de base, não é? Que são os patrões a darem ordens aos seus empregados e que lhes pedem, e um pedido de um patrão é sempre mais do que isso, não é? Que lhes pedem que pedem aos seus empregados que voltem no domingo para reencenar a saída da fábrica e que os dirigem, não é? Dirigem, façam um ar natural, virem-se mais para a esquerda, mais para a direita, sorriam, etc, etc, etc. Portanto, esta ideia, para ele, para o Pedro Costa, eu diria, é uma expressão que ele não utiliza, mas eu diria que se trata da raiz, não é? A ideia de radicalidade de que falavas até há pouco, da raiz de uma economia do cinema. Há qualquer coisa que tenha a ver com uma economia do cinema que está aqui presente. A ideia de que o segundo e o terceiro filme, como vemos, são 2, não é? O segundo e o terceiro filme estão sujeitos a um guião, e um guião é o quê? É um conjunto de regras, de procedimentos, não é? É sempre qualquer coisa imposta, não é? É sempre qualquer coisa que implica depois, mais tarde, não é? Mais tarde, no cinema, na indústria do cinema, o guião é o território do produtor. E o Pedro Costa, a partir desses 2 momentos fundadores do cinema dos irmãos Lumière, não se limita a fazer essa divisão entre documentário e ficção, mas faz também uma divisão entre aquilo que é um cinema feito sem uma agenda, sem um propósito, sem um público potencial sequer, e aquele outro cinema que é feito com uma agenda, com um público-alvo, com uma ideia de indústria, não é? E com uma economia de outro tipo. Mas não é só isso que interessa ao Pedro Costa quando ele utiliza ou quando ele fala dos irmãos Lumière. É também essa ideia de um certo realismo, a ideia de que aquilo que lhe interessa, ou aquilo que eventualmente lhe interessa, é
é que que não é por acaso que o primeiro filme tenha sido um filme que mostra os trabalhadores a sair da fábrica. E quando falamos de uma economia do cinema, falamos também disto, não é? Ou seja, da ideia de que o cinema, para o Pedro Costa, deve ter esta urgência de mostrar, de revelar qualquer coisa sobre estas as relações de poder que estão expressas nesta ideia muito simples dos patrões que filmam os seus empregados e, num segundo momento, os patrões que dirigem os seus empregados numa encenação dessa mesma cena. Claro que depois a coisa torna-se mais complexa, não é? Porque é verdade que o Pedro Costa faz esta divisão muito clara entre dois momentos, entre o documentário e a ficção, e entre um cinema mais livre e um cinema mais prisioneiro de uma indústria. Mas é verdade que a coisa é muito mais complexa do que isto, não é? Eu acho que o cinema dele revela exatamente essa ideia, não é? Que é aquela pergunta que lhe fazem muitas vezes e à qual ele não gosta de responder, ou pelo menos diz que não gosta de responder, que é até que ponto é que, por exemplo, Quarta Vanda é documentário ou é ficção, por exemplo, não é? e outros filmes dele. Eu acho que a resposta está um bocadinho naquela pequena história que eu há pouco contava, mal, porque é foi de memória, não é? Sobre a parede rachada na Gulbenkian, não é? Como é que esta história se constrói, não é? É uma história que se constrói com base em factos da vida do Ventura que se transformam que se transformam em cinema. Podemos dizer outra coisa, não é? Se transformam em cinema. E depois o Pedro Costa, logo a seguir a falar deste filme, fala-nos de uma outra coisa que me parece muito importante, que é a ideia de que aquilo que lhe interessa é qualquer coisa que ficou perdida nos primórdios do cinema, e aqui ele chamou esses filmes pornográficos, e alguns literalmente pornográficos, no sentido em que eram filmes, como há esta história na própria história da fotografia, há uma história particular das fotografias pornográficas, quase secretas, não é? E muitas vezes eram feitas para o uso pessoal, não é? E esta ideia de um filme que é feito, como eu dizia, sem um público em vista, é feito para nós mesmos, não é? Ou é feito para um uso doméstico, não é? Esses filmes pornográficos e todos os outros filmes vagamente pornográficos, como ele diz a certa altura, que vagamente pornográficos porque são secretos e porque existe neles uma espécie de revelação de uma intimidade que de outro modo seria coisa completamente fugaz, não é? E eu acho que o Pedro Costa procura um bocado esta ideia quando trabalha com a câmara, quase como se a câmara não estivesse lá, não é? E sobretudo, talvez o Sangue que vamos ver hoje é um filme aí um pouco diferente, é um filme mais trabalhado, não é? mais clássico, no sentido, no modo como é construído enquanto filme, não é? Na relação com a história do cinema, por exemplo. Enquanto que os filmes mais recentes, por acaso, eu acho, no caso do Nechange Rien, ele volta um bocado a essa linguagem, não é? Tenta voltar um bocadinho. Não é questão do preto e branco, é mais do que isso, não é? Mas o preto e branco ajuda, claro. Mas nos filmes mais recentes do Pedro Costa, há a câmara é menos impositiva no modo como, pelo menos aparentemente, como dirige a cena, e a câmara é mais fica mais na expectativa, e por isso é que Pedro Costa diz que para filmar
o Juventude em Marcha, ou mesmo o Quarta Banda, precisou de muitas horas, muito tempo, e por essa razão, e precisava também de uma certa invisibilidade, ou seja, ele e um técnico de som numa sala, horas a fio, à espera que qualquer coisa acontecesse.